Oi, pessoal. O Câmara Aberta está começando e hoje fala sobre teatro. A gente vai conhecer o trabalho do coletivo Alfenim, que surgiu em 2007 e já produziu vários espetáculos aqui no estado. Nosso convidado é Márcio Marciano, fundador e diretor do coletivo. Roda a vinheta aí para a gente começar esse bate-papo. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Márcio também, muito bom tê-lo aqui hoje, seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu começar te perguntando como é que surge a ideia lá em 2007 de formar o coletivo e com que proposta? Eu cheguei à cidade em 2006, a minha esposa, Paula Coelho, é professora na Universidade Federal da Paraíba. A gente veio para João Pessoa. São de onde? Somos de São Paulo. E chegando a João Pessoa, eu quis dar continuidade a um trabalho que eu já desenvolvi em São Paulo. Eu tinha uma companhia em São Paulo, que é a Companhia do Latão. Lá a gente desenvolvia um trabalho que buscava uma dramaturgia autoral própria a partir de assuntos brasileiros. Então, com essa ideia, eu cheguei a João Pessoa e tentei dar continuidade a essa experiência de criação de uma escrita a partir de assuntos do Nordeste, do Brasil, com uma dramaturgia própria. Então eu fui atrás da construção de um novo grupo aqui em João Pessoa, que é o Coletivo de Teatro Alfenim. Isso foi de 2006 para 2007. Isso você vai conhecendo pessoas, reunindo artistas, atores, como é que se cria isso? Eu conhecia já alguns atores aqui de João Pessoa, por coincidência da gente se encontrar em alguns festivais, sobretudo o pessoal do Piolim. Everaldo Pontes, Nanego Lira, e aí, conversando com eles, eles me passaram uma relação de atores e atrizes que naquela época não estavam envolvidos em nenhum trabalho. E a partir desse primeiro contato com essas pessoas, eu fui apresentando o meu modo de trabalhar através de oficinas. Conheci tanto esses atores e atrizes, quanto também estudantes da universidade, recém-saídos da universidade. E a partir desse trabalho de oficina é que eu fiz um primeiro projeto e comecei a construir o grupo em torno desse primeiro espetáculo. Que foi qual? Que foi Quebra-Quilos. A gente tem imagens, eu achei, umas fotos do Quebra-Quilos para a gente observar. Que conta o quê? O que é que traz esse espetáculo? Então, chegando a Paraíba, o que eu pensei foi, não dá para eu trabalhar com uma pauta vinda de São Paulo. Eu preciso conhecer um pouco a história aqui de João Pessoa, a história da Paraíba, e a partir daí buscar um assunto que diga respeito também à cidade, ao estado da Paraíba. E foi uma sorte encontrar esse assunto muito rico, que é a revolta dos quebra-quilos que aconteceu aqui. Ela se desencadeou a partir do interior aqui da Paraíba, começou no vilarejo de Fagundes, próximo a Campina Grande, e se espraiou pelo Nordeste. Eu falei, isso é um tema muito interessante para conhecer a história da Paraíba, conhecer um aspecto da história do Brasil mal contado, que pouca gente sabe. E era muito estimulante saber que, naquele momento, no final do século XIX, houve uma rebelião dessa proporção e que antecipou o massacre de Canudos em 24 anos. Então, era um assunto muito interessante para construir uma dramaturgia. E foi a partir desse primeiro contato com a história da Paraíba que surgiu o Coletivo Alfenim, o primeiro espetáculo. E esse espetáculo surge, então, em 2007. Sim. Eu conversava com você antes da gente começar a gravar, se um espetáculo criado anos atrás é possível trazer de volta, né, e apresentar novamente ao público. Isso acontece? Acontece. A gente tem sempre o projeto de manter em repertório os espetáculos. Por exemplo, essas imagens que a gente acabou de ver de Quebra-Quilos são da remontagem que nós apresentamos o ano passado. Nós ficamos 4 meses em cartaz com o nosso repertório, porque nós temos atualmente um projeto que se chama Figurações Brasileiras. Esse projeto ele prevê, além da apresentação desse repertório, a criação de um novo espetáculo. Ele é patrocinado pela Petrobras. Então, a gente ficou o ano passado 4 meses em cartaz, a cada mês com um espetáculo diferente, e os 4 espetáculos foram remontados para essa temporada que ficou em cartaz aqui no Centro Histórico de João Pessoa. E aí há uma atualização de alguma maneira naquele texto ou na forma de fazer? A gente sempre acaba incorporando certas discussões que estão muito
estão muito quentes no momento. Agora, o tipo de trabalho que a gente desenvolve, ele sempre, embora trate de temas da história do Brasil, ele acaba, na verdade, discutindo temas atuais. Então, as pessoas sempre encontram, mesmo nessas crônicas históricas que nós fazemos, pontos de relação com o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, o próprio assunto se atualiza. A gente faz alguns ajustes à medida em que alguns atores se modificam. Então, você tem, por exemplo, o elenco vai se modificando e a contribuição desses atores acaba dando um novo aspecto para o espetáculo. Ele mantém um pouco o que ele tinha na sua origem, mas vão sendo incorporados novos elementos que são trazidos pelos novos elencos. Quem já assistiu em algum momento vai acabar percebendo alguma novidade. Sem dúvida, porque você tem, por exemplo, o Quebra-Quilos, a gente tem no elenco a Zezita Matos, que é fundadora do coletivo também, e ela trabalhou durante muito tempo esse espetáculo e ela teve alguns outros atores que contracenaram com ela. A cada vez que se modifica esse ator que contracena com ela também se modifica em função dessas relações que ela vai estabelecendo com os novos atores. E isso dá para o espetáculo uma dinâmica muito interessante. Então, quem viu Zezita Matos em 2007 e vê hoje, percebe o que tem de igual ao que era no original e percebe também pequenas alterações, algumas sutilezas, alguns detalhes que vão sendo incorporados. Ô Márcio, com todo esse histórico que você tem no teatro, deixa eu te perguntar o seguinte, qual a função do teatro no Brasil e talvez no mundo? Teatro diverte, teatro educa, o teatro existe por quê e para quê? Essa é uma pergunta muito boa. Na nossa perspectiva, o tipo de teatro que nós fazemos, eu acho que ele tem que contemplar tudo isso que você disse. Eu acho que ele tem que divertir, sobretudo divertir, mas a gente não pode esquecer que também ele tem um caráter pedagógico. Ele pode educar. Mais do que educar, ele pode produzir pensamento crítico sobre os temas que nos dizem respeito. Então, eu acho que é possível fazer um teatro que produza pensamento crítico, que debata em algum grau os problemas que nos afligem enquanto sujeitos, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos neste país, de forma divertida, de forma lúdica e plástica, porque eu acho que, antes de tudo, o teatro, mais do que uma mensagem, ele deve satisfazer esteticamente ao espectador. Tudo é possível, você pode conjugar essas várias frentes, né, essas várias metas do teatro num único produto que é um bom espetáculo. A gente procura sempre refletir sobre temas atuais a partir do ensinamento que a história nos dá, mas ao mesmo tempo a gente procura fazer isso de forma muito lúdica, muito divertida. Então há sempre canções, há sempre humor nos nossos espetáculos, sem perder de vista que através disso você está construindo um pensamento crítico sobre a realidade. E eu acho que o teatro tem esse poder. E o brasileiro está interessado nessa arte? Como é que você analisa a própria valorização da população ao teatro aqui no Brasil? Olha, a cultura, de modo geral, no Brasil, ela é negligenciada, né? Então, por exemplo, você vê agora que houve um contingenciamento no orçamento. Fatalmente, os projetos para a cultura vão ser os mais afetados, como sempre acontece. Então, de modo geral, o teatro é uma parte dessa realidade catastrófica que a gente vive no país, com relação à cultura. Por outro lado, a gente tem notado nos últimos anos, nos últimos 12 anos, um incremento da cultura no Brasil através de editais públicos para o desenvolvimento de todo tipo de linguagem, inclusive teatro. Isso faz com que a população tenha acesso aos bens culturais, acesso aos espetáculos, e ela está paulatinamente aprendendo a gostar, né? Agora, isso é um processo de formação lento e ele tem que ter continuidade. Por isso que a gente defende um tipo de trabalho que seja uma pesquisa continuada. Para isso a gente precisa de fomento, né, do poder público para manter essa pesquisa em desenvolvimento e manter em repertório os produtos que nós vamos criando. Através disso você consegue formar um público, e formar no sentido de ampliação da plateia, quanto também no sentido de formação do indivíduo para um pensamento crítico sobre a realidade. Então, ele tem esse caráter de formação, de ampliação da plateia, e, ao mesmo tempo, ele tem esse caráter de formação do indivíduo para a discussão crítica da realidade.
né? Aí eu te refaço uma pergunta que eu também fiz antes da gente começar a gravar. O teatro hoje no Brasil consegue se manter de que maneira? Só o público consegue sustentar esse teatro ou não? Hoje no Brasil, dificilmente a bilheteria mantém um espetáculo. Seja um espetáculo comercial, seja um espetáculo mais alternativo, de pesquisa, de vanguarda, seja um musical, todos eles precisam de um suporte que não vem da bilheteria. Então, essa relação de sustentação do espetáculo pela bilheteria é uma coisa que ficou no passado. Hoje não é mais possível isso. Então, há, dentro do espectro de produção no teatro brasileiro hoje, há muitos tipos de teatro que são feitos, né? Você tem esse teatro mais comercial, geralmente esse teatro mais comercial ou ele está associado a comédias que só reforçam preconceito, que reforçam todo tipo de sexismo, racismo, homofobia. Esse tipo de teatro, ele, por incrível que pareça, ainda é o que mais recebe patrocínio via renúncia fiscal e se mantém através desses patrocínios dos bancos, das grandes multinacionais. Existe um outro tipo de teatro que não tem acesso à Lei Rouanet, através da renúncia fiscal, não tem acesso, porque isso está na mão dos diretores de marketing das grandes empresas e trabalha a partir da oferta de editais públicos, sobretudo do governo federal. Além do governo federal, há nas outras instâncias outras formas de fomento. Por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura, que é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento das linguagens aqui na cidade. A gente tem o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, em nível estadual. A gente tem editais do BNB, que são em nível regional, né? E tem os editais que são da Funarte e do Ministério da Cultura, Petrobras, que são em nível nacional. E através desse fomento é que os grupos conseguem se manter para fazer esse trabalho de pesquisa continuada e é uma forma de você oferecer ao público uma alternativa a esse teatro mais comercial, de stand-up ou de comédias ou musicais. É um incentivo aí fundamental para manter viva essa arte. Sem né? dúvida, sem dúvida. A diretora está falando que a gente tem mais imagens aí, mais fotos de espetáculos. Vamos dar uma olhada? Que espetáculo foi esse, Márcio? Esse é o Deus da Fortuna. Contava o quê? Dá um teaser aqui pra gente. Ele é uma fábula, né, em corte oriental, chinesa, e fala do processo de financiarização do capital. Então, veja, a gente trabalha a partir de uma China imemorial para falar do processo de volatilização do capital nos dias de hoje. Então, é uma comédia. Essa comédia a gente circulou pelo Brasil ano passado, fizemos as 5 regiões do Brasil, por mais de 25 cidades, do norte ao sul. Passamos um semestre viajando com esse espetáculo, que ele é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que fala de um assunto tão abstrato, movimento da Bolsa de Valores, né, o capital abstrato, ao mesmo tempo é uma comédia e tem uma penetração muito grande. E a gente apresentou esse espetáculo em públicos diversos, no Brasil inteiro, e com uma recepção muito favorável por onde a gente passou. Falando desse público diverso, é diferente a reação dependendo da região do país, do estado em que se leva um espetáculo Sem assim? dúvida. É muito curioso ver como o espetáculo ele tem entradas de formas diferentes dependendo do espaço cultural onde você se insere. Então, ele se comunica através de camadas e varia muito. Por exemplo, a gente ouvia muito em públicos no sul, sudeste, um espanto em relação ao tipo de espetáculo que nós apresentávamos, porque ele não tem a cor local, ele não tem sanfona, ele não tem triângulo, ele não tem chapéu de couro. Então as pessoas estranhavam um pouco isso. Como é possível que um grupo da Paraíba traga um tipo de espetáculo como esse, que tem piano em cena, tem violoncelo em cena, tem um recorte totalmente orientalizado? Como é possível criar esse tipo de espetáculo na Paraíba? Como se a Paraíba não pudesse criar qualquer tipo de espetáculo em qualquer linguagem
enfim. Mas há uma mistura de preconceito com formas de visão de mundo, e você lida com tudo isso. Então, que por vão exemplo, sendo quebradas que são, ao apresentar o espetáculo. porque você estabelece uma comunicação muito franca. O teatro tem essa possibilidade de estabelecer uma comunicação muito franca e direta com o espectador. Não há tempo de dissimulação. O espectador ou gosta ou não gosta, e você sente isso na energia do espetáculo. Então, quando você percebe que há essa comunicação, você consegue dialogar em vários níveis. Desde, por exemplo, em alguns lugares, a recepção ela é mais calorosa a questões mais da forma do espetáculo. Em outros lugares, a recepção era mais calorosa por conta da discussão crítica que o espetáculo apresentava. Varia muito em função também do perfil de cada plateia. É muito curioso. Interessante. Deixa eu fazer um intervalo aqui rapidinho. Logo na sequência a gente volta falando mais sobre teatro. Fica por aí que a gente volta já já. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo Márcio Marciano, fundador e diretor do coletivo de teatro Alfenim. Estamos aqui batendo um papo sobre o teatro aqui na Paraíba. Deixa eu voltar já pedindo para a diretora mostrar imagens de outro espetáculo do coletivo. O que a gente tem agora, diretora, para a gente comentar? Esse é o espetáculo Milagre Brasileiro. Que conta o quê, Márcio? A gente resolveu tratar do período mais violento da repressão militar. Então, a gente aborda a figura do desaparecido político, sobretudo a partir da decretação do AI-5. Então, a gente achava importante falar sobre esse assunto para as novas gerações, porque a impressão que a gente tem é que essa história está sendo recontada pela direita de uma forma muito capciosa. E a gente está num momento muito vibrante por conta da Comissão da Verdade. A gente achava interessante tratar desse assunto, que é um assunto espinhoso, mas que as novas gerações parece que não têm noção muito clara do que de fato aconteceu no país. Então foi uma necessidade nossa, que passamos por esse processo também, que vivemos a repressão, tocar nesse assunto tão espinhoso. E é um espetáculo que ele dialoga, ao mesmo tempo em que você tem o relato de alguns militantes da guerrilha, de torturados, a gente dialoga também com o mito de Antígona, porque Antígona é a figura mítica que se posicionou frente ao poder do Estado
e sofreu as consequências de tentar, enfim, fazer valer os seus direitos de indivíduo contra a força do Estado. Então, a gente meio que faz um diálogo entre o mito de Antígona, que é feito pela Zezita Matos, e os relatos dos desaparecidos políticos. E o espetáculo também menciona, en passant, uma peça do Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues era um polemizador e que apoiava o regime militar até seu filho ser preso e torturado. E tem uma famosa carta dele ao presidente para que soltassem os moços que estavam nos porões da ditadura. Então, a gente achou emblemática essa figura do Nelson e faz também citação à peça Álbum de Família, porque para a gente conta a história a partir do ponto de vista de uma família que aderiu ao golpe. Porque durante o processo de pesquisa do espetáculo, a gente descobriu que a famosa Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, não foi uma só no Rio. Ela se espraiou pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em João Pessoa houve uma dessas marchas. E a gente achou isso muito, muito forte, né? O grau de adesão que, num primeiro momento, o golpe teve. E a gente narra essa história a partir do ponto de vista dessa família que aderiu ao golpe. Como é que se monta um espetáculo desse? Você está explicando, eu estou tentando imaginar aqui. Vai lá numa obra que já existe para pegar uma citação. Quantas cabeças estão envolvidas para se chegar no produto final? Então, o nosso projeto, isso está no nome do grupo, é um coletivo. E nós trabalhamos em processo colaborativo. Eu sou o dramaturgo, eu faço o texto final, mas a partir da colaboração de todos os artistas envolvidos no processo de criação, desde músicos, atores, atrizes, figurinistas, cenógrafo, iluminador, todos participam durante o processo de pesquisa e construção da cena. E muito vem do próprio trabalho de experimentação na sala de ensaio. A partir dessa primeira experiência, desse corpo a corpo com os materiais com os quais a gente trabalha, sejam referências da dramaturgia clássica, sejam referências da literatura, documentos históricos, teses, recortes de jornal, iconografia, filmes, em todo esse material ele vai para a sala de ensaio, há um corpo a corpo dos artistas com esse material e a partir dessa experiência que vão sendo construídas as cenas. E aí o meu olhar de encenador e dramaturgo é que organiza esse material numa narrativa. É a partir daí que nasce a autoria dos espetáculos, que ela tem um componente plural, porque todos os artistas envolvidos dão a sua contribuição para a criação do espetáculo. Falando dessas ideias, como é que veio a ideia de construir aí o História de 100 Réis? História de 100 Réis é um experimento em aberto do Alfenim. Existe hoje, está em voga hoje no teatro, um tipo de dramaturgia que é a dramaturgia do íntimo, a dramaturgia do depoimento pessoal. Então, tem muitos espetáculos que são construídos a partir desses depoimentos de indivíduos. E a gente achava interessante ir para a rua para pegar esses depoimentos para futuramente construir uma dramaturgia. Só que, idealmente, nós achávamos que íamos encontrar um tipo de história na rua. E quando a gente vai para a rua, o corpo a corpo com a cidade mostrou para a gente que era muito diferente. E a gente começou fazendo esse trabalho no 100 Réis, no ponto 100 Réis, pegando depoimentos de pessoas no ponto 100 Réis. E a gente percebeu que quando você ligava a câmera, a atitude da pessoa que estava dando o depoimento se modificava radicalmente, porque você não conseguia fugir da espetacularização. Era uma outra atitude, né? A pessoa mudava. E a gente achou isso interessante. Então, a gente passou a ter uma relação mais franca com as pessoas e a gente comprava a história delas. Por uma placa escrito. A gente tem essas imagens aí, eu estou esperando entrar. Vamos mostrar aí enquanto o Márcio vai falando. Então, a gente tinha uma placa que punha na rua escrito: compro sua história, pago à vista. Até R$5. Isso foi feito em várias cidades? Em várias cidades. Aí é São Paulo. Vamos ouvir um pouco. Vou pedir para levantar o áudio para a gente ouvir um pouco. A verdade um dia ela tem que ser dita. Então aproveita agora para dizer. Boa tarde, meu nome é Zé Maria. Boa tarde, seu Zé Maria. A minha história é um pouco longa, sabe? Muito grande. Eu estava no Goiás, no estado do Goiás.
lá em Brasília, no estado do Goiás. Aí eu peguei uma carona com o caminhoneiro disse, olha, eu vou te levar lá pro Pará, que lá tem lugar para trabalhar. E 4 tiros na cabeça. Esse brasileiro, quando foi assassinado, a morte dele repercutiu em todo mundo e é uma pena que talvez ele seja mais conhecido lá fora do que no seu próprio país. Estou falando de Chico Mendes. Né? Então, nos anos 80, eu tive a oportunidade de ir ao Acre falar sobre essa mulher porque ela pensa o feminismo de uma forma muito especial. Patrícia Galvão, ela falava, o feminismo só existe na revolução, ou seja, a gente não pode pensar no feminismo como uma bandeira sem uma modificação da sociedade como um todo. E aí o pessoal dizendo que era policial, queria prender meu marido, ainda bateram e queriam pegar minhas crianças. Tenho 10. 10 filhos? Tenho 10, sou mãe de 10 filhos. Tive 16, morreu 6, eu tenho 10 vivos. Dona Irane, só lhe peço uma coisa, fale aqui próximo desse... Sou viúva, sou mãe de 23 filhos. 23? Só tenho 9. Quer segurar? Quer segurar? Só tenho 9 filhos, criei tudo 9, tudo sozinho, Deus. Meu marido morreu de idade, acabou tudo. E estou vivendo essa vida, meu amigo, desesperado ainda porque a situação da minha mãe, né, o que ela fez comigo. Essa é a minha história. Sim, o rapaz aí tá falando uma história. Mas no fundo não é uma história, é um desabafo, um depoimento. Queremos sim suas histórias Para aprender com elas. histórias de luta, histórias de vida, trabalhador como nós, histórias de luta, histórias de vida. Muito bacana. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma causa a defender, né? E é uma oportunidade de expor de alguma maneira ali, né? E uma coisa que a gente notou é que, invariavelmente, era muito comum que mendigos, prostitutas, moradores de rua, viciados em crack, vinham contar a sua história. E naquele momento que eles sentavam na cadeira e a gente punha a câmera, se formava em torno um círculo e aquelas pessoas deixavam de ser transparentes e passavam a ser indivíduos. Elas eram vistas, porque elas são meio fantasmas na cidade. É como se elas fossem transparentes, você passa por elas sem vê-las. E a gente instaurava uma possibilidade de dar visibilidade para aquele sujeito enquanto pessoa. E isso é muito interessante, por isso que eu falo que é um experimento em aberto, porque a gente sente necessidade de voltar à rua para colher mais depoimentos. E o que nós vimos agora aqui, a gente transformou num pequeno documentário de 15 minutos, com alguns dos depoimentos que nós colhemos, mas são infinitos, porque a cada intervenção na rua, a gente colhia de 5 a 7 depoimentos. Então, a gente tem muito material, muitas horas gravadas. E a gente deve retornar à rua futuramente para depois tentar fazer algum espetáculo a partir dessas histórias. Bacana, a gente tem 2 minutinhos. Quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, tem espetáculo nesse momento? Tem espetáculo nesse momento. Nós acabamos de estrear Memórias de um Cão, que está em cartaz na Casa Amarela, que fica aqui no Varadouro, muito próximo ao Teatro Santa Rosa. Esse espetáculo é baseado na obra do Machado de Assis e ele deve ficar 2 meses em cartaz aqui em João Pessoa e depois a gente circula pelo Brasil com ele. Faz parte do projeto Figurações Brasileiras, como eu disse, que tem o patrocínio da Petrobras. A gente está trabalhando sobretudo a partir de um romance do Machado, que é o Quincas Borba, por isso que o espetáculo se chama Memórias de um Cão, porque a gente narra a trajetória do indivíduo Rubião a partir do ponto de vista do cachorro.
que é uma das personagens do romance. E estão todos convidados a assistir, é de sextas e sábados às 19 horas e de domingos às 17 horas, com entrada franca na Casa Amarela. Tem um site que dá para acompanhar o trabalho de vocês também? Tem. Coletivo Alfenim, tem o site, tem o Facebook do coletivo, é fácil de acessar. E lá tem toda a programação, tem indicação de como chegar à Casa Amarela. Bacana. Márcio, muito obrigado pela presença aqui hoje, portas sempre abertas aqui para você. Eu é que agradeço aqui a possibilidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e convidar o público da Paraíba para assistir esse trabalho também, porque é uma forma, é um convite à reflexão sobre a nossa realidade. Bacana, convite feito, recado dado. Obrigado. Muito obrigado também a você de casa. Eu lembro que a gente está terminando o programa agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde é possível rever todos os nossos programas, deixar sugestão de pauta, comentar. A gente espera lá. Nosso endereço no YouTube também é TV Câmara JP. A gente se encontra no próximo programa, então. Tchau!